Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu venho gravar hoje aqui a aula de número 7 do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai entrar no www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações, ou seja, a listagem dos 3 blocos de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica, o bloco 2 de Físico-Química e o bloco 3 de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você tem uma série de links interessantes com alguns artigos científicos, informações sobre vestibulares, uma aba sobre orientações de estudos e uma aba com o nosso diferencial, as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download, tenta resolver em casa e na sequência eu gravo aulas resolvendo as listas, ou seja, com as resoluções comentadas das listas, tudo bem? É um prazer enorme ter você aqui e vamos para a nossa aula de número 7, a sequência na separação de misturas. Você viu que na aula 6 a gente fez a separação das misturas heterogêneas, aquelas misturas onde eu detectava mais de uma fase. Aquelas misturas são mais fáceis de separar, uma vez que eu estou enxergando o que tem, pelo menos as fases que eu tenho na minha mistura, é mais fácil de propor métodos. Para a separação de misturas homogêneas, a gente tem uma limitação, são poucos métodos, porém são métodos um pouco mais bem elaborados, tudo bem? O nosso primeiro tipo de mistura aqui, uma mistura homogênea sólido-líquido. Eu coloquei como exemplo aqui água e sal. Isso poderia ser água com açúcar ou água com qualquer outro sólido dissolvido, ou um etanol com alguma coisa dissolvida. Enfim, qualquer líquido que você tenha um sólido dissolvido, você vai ter basicamente 2 métodos de separação. O primeiro método é um método mais simples, chamado de evaporação. Se você lembra lá das primeiras aulas, evaporação é um processo lento e natural que ocorre com qualquer líquido a qualquer temperatura. Então, a qualquer temperatura, o líquido tende a evaporar. Dessa mistura aqui, quem tende a evaporar é a água, enquanto que o sal não tende a evaporar. O sal é um soluto sólido. Ele só está dissolvido na água. À medida que a água vai evaporando, o sal sobra. Esse é o processo de obtenção de sal do cloreto de sódio em salinas. Eles pegam água do mar, colocam em grandes piscinas, a luz do sol bate, essa água tende a evaporar, numa temperatura maior a evaporação é muito mais rápida. O que sobra quando a água evapora? Sobra somente o sal. E eles recolhem esse sal e beneficiam para que a gente possa consumir aí nas nossas refeições. Presta muita atenção, na evaporação só interessa o sólido. Então, na evaporação só interessa o sólido. Por que eu estou escrevendo isso? Porque, na verdade, o líquido ele vai evaporar, então você não vai recolher o líquido, tudo bem? O líquido vai embora, então só interessa o sólido, ok? Só interessa o sólido. Por quê? Porque o líquido você vai deixar o líquido ir embora. Agora, se de repente no seu processo de separação você também tiver a intenção de separar o líquido, ou seja, se você quer ter o líquido e o sólido em 2 recipientes diferentes, você não pode usar a evaporação. O que você tem que usar? O método da destilação. Pessoal, o que é uma destilação? Aqui a gente vai chamar de destilação simples, tudo bem? Na destilação simples, portanto, interessa ao sólido e ao líquido. Pessoal, destilação é um método de separação de misturas que envolve aquecimento, envolve um tubinho condensador, um balão para destilação. Por isso, eu preparei no laboratório eu preparei esse equipamento para que você possa ver, para que você possa enxergar quais são os componentes que a gente utiliza. Então, agora a gente vai ver um vídeo no laboratório e depois a gente volta aqui para comentar um pouquinho mais sobre a destilação simples, tudo bem? Bom, galera, qual é a nossa ideia então? A nossa ideia é mostrar para vocês no laboratório quais são os equipamentos necessários para uma destilação. Então, muita gente nunca viu isso na escola, ou porque não tem laboratório, ou porque não tem os equipamentos, ou porque, de repente, o professor não tem tempo de montar essa aparelhagem, não é uma aparelhagem fácil de montar, muito menos não é uma coisa rápida, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Em primeiro lugar, a gente precisa de uma fonte de aquecimento. Aqui a gente usa o nosso bico de Bunsen, tudo bem? Está conectado aqui a uma saída de gás, tudo bem? Então, aqui a gente tem um gás encanado ali, ele vai fornecer o aquecimento. A gente tem aqui um balão para destilação, né? Se você reparar bem esse balão, ele tem uma saída lateral aqui, então o líquido fica aqui nessa parte de baixo, aqui ele é um balãozinho para 250 ml, tá? Eu aqueço a minha solução, tudo bem? Que eu quero separar.
separar. O vapor, à medida que a temperatura de ebulição de um dos componentes é atingida, e a gente verifica isso com um termômetro, esse componente ele passa para o estado gasoso aqui. É óbvio que ele tenta escapar por aqui, mas aqui tem uma rolha onde está o meu termômetro, ele não vai conseguir escapar por aqui. Então ele sai por esse caninho aqui, ó, e ele passa por um tubo condensador. Esse tubo condensador, ele contém água. Dá uma olhada aqui, ó. Então a gente tem água para poder refrigerar esse gás, né, esse vapor formado, e uma vez que eu esfrio o vapor, o que acontece com ele? Ele condensa a substância no estado líquido. Essa substância, você percebe que esse tubo condensador ele está inclinado aqui, ele está inclinado justamente para que o líquido formado aqui, ele escorra e caia por aqui num recipiente, num becker ou num Erlenmeyer, que a gente vai proceder à coleta dessa substância que foi separada. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso tubinho condensador funcionando, aqui está cheio de água. Uma coisa que é importante, às vezes cai essa questão no vestibular, ou para sua curiosidade mesmo, a entrada de água tem que ser por baixo, tudo bem? Ela entra por baixo, ela sobe todo aqui e sai aqui por cima. A água tem que ser corrente. Por que a água tem que ser corrente? Para que eu garanta que a água ali está sempre numa temperatura baixa, para que a gente possa ter a condensação do vapor formado. Tudo bem? Bom, pessoal, você agora que viu o vídeo descrevendo os equipamentos de uma destilação, muito melhor você ver na prática do que eu tentar desenhar alguma coisa. Você tem que ter na sua cabeça que na separação de sólido e líquido, você só vai usar a destilação que envolve aquecimento quando você tiver interesse nos dois componentes. Por quê? Se somente o sólido te interessar, você pode usar a evaporação, que é um método mais simples. Quando que eu tenho que usar destilação sem nenhuma chance de ter erro? Quando você tem uma mistura de dois líquidos, por exemplo, água e etanol. Água e etanol a gente separa também por destilação, porém é uma destilação que recebe um outro nome. Ela não é a destilação simples, ela é a destilação fracionada. Para você que está acompanhando o nosso canal, na aula 3 do terceiro bloco, quando a gente fala de petróleo, a gente comenta um pouquinho mais sobre a destilação fracionada, a gente mostra a destilação fracionada do petróleo. Basicamente, naquele equipamento que a gente viu no laboratório, naquele balãozinho, vai a minha mistura de água etanol ou de água com sal, você aquece, aquele vapor vai sendo formado. Lógico que para poder usar a destilação fracionada, eu tenho que ter uma diferença de ponto de ebulição significativa entre os componentes da minha mistura, tudo bem? O etanol tem um ponto de ebulição de aproximadamente 78 graus Celsius, a pressão atmosférica, enquanto que a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Ou seja, à medida que eu vou aquecendo a minha mistura, quando atinge 78 graus, o etanol passa para o estado gasoso, ele vai escapar por aquela saidinha, por aquele orifício, vai passar por o tubo condensador, vai condensar e eu vou recolher líquido lá do outro lado. Depois que todo o etanol tiver sido separado, a temperatura volta a subir. Quando atingir 100 graus Celsius, eu consigo separar a água. Tudo bem? Então, esses métodos aqui são os métodos de separação de misturas homogêneas. Vamos recapitular: sólido e líquido. Evaporação só vai te interessar o sólido, o líquido você vai perder. Na destilação simples, os dois te interessam. Numa mistura líquido-líquido, por exemplo, água e etanol, você tem que ter uma diferença de ponto de ebulição significativa e você vai usar o método de destilação fracionada. Agora, o último método que a gente apresenta de separação de misturas homogêneas é quando a mistura é gasosa, por exemplo, o ar atmosférico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês já viram, ou infelizmente já tiveram contato com oxigênio puro em hospital. Você tem aqueles cilindros lá de oxigênio puro, oxigênio medicinal. Como que eu faço para obter esse oxigênio? Então a gente pega o ar atmosférico e a gente tem que proceder à separação dos componentes do ar atmosférico. Basicamente, o ar atmosférico é composto de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Como fazer para separar esta composição? Como fazer para separar essa mistura? Veja bem, a gente vai usar dois métodos. Vamos lembrar da aula de mudança de estado físico. Quando eu pego uma amostra no estado gasoso e passa para o estado líquido, eu tenho o nome de liquefação. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma liquefação. O que é uma liquefação? É fazer o gás do ar atmosférico passar para o estado líquido. Como é feita essa liquefação? Essa liquefação é feita com uma redução de temperatura e aumento de pressão. Porque uma vez que a substância está no estado gasoso,
é impossível eu liquefazer, é impossível obter líquido abaixando apenas a temperatura. A gente tem que fazer o abaixamento da temperatura, a diminuição da temperatura, com o aumento da pressão. Uma vez que eu diminuo a temperatura e aumento a pressão, aquele meu ar atmosférico passa a ser um ar líquido. E esse líquido é um líquido homogêneo, ou seja, eu passo a ter uma mistura líquido-líquido. E qual é o procedimento utilizado para a separação de misturas de líquidos? Destilação fracionada. Então olha só que interessante, você pega o ar, que tem aqui os componentes todos gasosos, você liquefaz até que ele se torne uma coisa líquida, ou seja, uma mistura homogênea de 2 ou mais líquidos, e você pega essa mistura homogênea, então você faz a destilação. Então no processo de separação do ar atmosférico, dos componentes do ar atmosférico, você faz uma liquefação seguida de uma destilação fracionada. Tudo bem? Este é o procedimento utilizado na indústria. Mas não dava para ir liquefazendo, liquefaz um, depois liquefaz o outro? Sim, teoricamente até dá, mas na prática é muito melhor você liquefazer todo o ar atmosférico e depois você pega essa mistura e vai destilar. Afinal de contas, o nitrogênio e o oxigênio apresentam uma diferença no ponto de ebulição. Então você vai liquefazer, depois você vai destilar e à medida que você separa os componentes, você liquefaz novamente, para que ele possa ficar naquele cilindrão e de repente você utilizar aí para alguma aplicação que você precise de oxigênio mais purificado. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de separação de misturas homogêneas. São poucos métodos mesmo. Muito cuidado no vestibular em querer colocar destilação para qualquer coisa. Se ele não deixar claro que ele quer também o líquido, você usa evaporação, que é muito mais barato, economicamente é muito mais viável. E atenção nesses detalhes, né? Separação de mistura de gases, separação de mistura de 2 líquidos, quando usar a palavrinha fracionada e quando usar a palavrinha simples, né? Esses são os detalhes aí que você tem que estar atento na decisão, né? Na proposição dos métodos de separação de misturas. Tudo bem? Se você gostou dessa aula, eu espero que você dê uma curtida. Compartilhe com seus colegas nas suas redes sociais, porque se essa aula foi importante para você, pode ser importante para outra pessoa. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, por favor, use os comentários aqui do YouTube mesmo, ou se você quiser, manda um e-mail para mim, dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou contato@quimicadoamigo.com.br. Foi um prazer imenso gravar essa aula para você e o que eu tenho a dizer agora é beijo, tchau!